Olá! A nossa análise de hoje vai mergulhar num dilema que está no coração da gestão pública. Aquele abismo entre o que a lei exige e o que a realidade do dia a dia realmente permite. A gente vai investigar por que o sistema, muitas vezes, parece desenhado para levar o gestor ao erro, deixando quem precisa tomar a decisão numa posição quase impossível. Olha, essa citação é um ponto de partida perfeito, né? A dificuldade de governar com clareza não é de hoje, é algo que atravessa o tempo. O que mudou, e mudou muito, foi o ambiente onde essa razão precisa funcionar. E é aqui que está a grande diferença. A polis grega, a cidade-estado, não só exigia decisões corretas, virtuosas, ela oferecia um método, uma estrutura que ajudava nessa tomada de decisão. Já o Estado moderno meio que inverteu essa lógica. Ele continua exigindo a virtude, mas em troca o que ele oferece é uma burocracia toda fragmentada que na prática mais atrapalha do que ajuda. E aí, saindo um pouco da filosofia e caindo no dia a dia, esse caos não é só uma ideia abstrata para quem está na linha de frente da gestão pública. É a rotina. O que a gente vai ver agora é justamente a dimensão desse caos que os gestores enfrentam todos os dias. Pois é, esse cenário é bem familiar para muita gente, né? A lei manda fazer o certo, mas o sistema não ajuda. Os prazos apertam e o risco é todo pessoal. A decisão precisa sair, mas como? Sem uma equipe técnica forte, com dados espalhados em sistemas que não conversam entre si e com pareceres que muitas vezes viram um escudo em vez de uma orientação, o gestor fica numa posição totalmente insustentável. Então, o ponto central é esse, sabe? O erro raramente vem da má intenção. Ele nasce de um ambiente que simplesmente não dá as ferramentas necessárias para o acerto. É um problema de como o sistema foi desenhado e não de caráter. Em outras palavras, a culpa não é do indivíduo, mas do sistema que o pressiona. E aí, para tentar se proteger nesse ambiente tão hostil, muitos se apegam a uma ilusão bem perigosa, a de que seguir o rito, o processo formal, já é o suficiente para garantir a segurança. Essa armadilha é o que a gente vai ver em detalhe agora. Puxa, essa frase é forte, né? Quando o processo se torna mais importante que o resultado, ele perde o sentido. Ele vira uma encenação para os órgãos de controle, um teatro burocrático que não resolve o problema de verdade e, o mais importante, não protege quem decide. O próximo passo mostra como esse teatro leva a um caminho bem perigoso. E esse caminho para o risco pessoal geralmente acontece em 3 passos bem claros. Primeiro, o processo parece impecável no papel, todos os formulários preenchidos, tudo certinho. Depois, a decisão que foi tomada com base nesse rito se mostra frágil, não aguenta a complexidade do mundo real. E, por fim, quando algo dá errado, a responsabilidade não vai para o sistema que falhou, ela cai inteirinha no CPF de quem assinou o papel. Essa analogia é fantástica porque ela resume o problema de um jeito muito claro. É como se a gente trocasse a sabedoria estratégica de Atena, a deusa da razão, da tática, por um manual de instruções que ignora totalmente o contexto, as particularidades de cada situação, ou seja, o sistema nos incentiva a deixar de lado o pensamento crítico. E isso nos leva a uma questão bem importante, que é a conexão com a lei. Muita gente aponta o dedo para a nova lei de licitações, por exemplo. Mas será que o problema é mesmo a lei? A resposta talvez surpreenda. A verdade é que a nova lei em si trouxe conceitos muito corretos, muito modernos. Ela exige mais planejamento, mais governança, mais gestão de riscos. São princípios que, na teoria, deveriam levar a decisões melhores e mais seguras. Então, onde é que está o erro? Como vai ficar claro, o buraco é mais embaixo. O problema está justamente nesse choque, nesse descompasso. De um lado, a Lei 9 espera um planejamento estratégico, integrado, mas do outro, a estrutura que a gente tem na realidade continua fragmentada e só reagindo aos problemas. A lei pede uma governança colaborativa, baseada em dados e em evidências, mas a realidade é hierárquica, isolada. E o mais crítico de tudo, a lei prevê uma gestão de riscos que seja proativa e compartilhada, mas na prática, o risco continua sendo individual e o sistema punitivo. E o resultado disso tudo qual é? Uma legislação do século XXI tentando rodar numa máquina administrativa do século XX. E no meio desse choque quem fica? O gestor, completamente exposto, é uma receita para o desastre. Ok, então a gente chega numa pergunta fundamental. Se ficar culpando a lei não leva a lugar nenhum, para onde a gente tem que olhar para achar uma solução? A resposta parece estar numa mudança de método. A saída, talvez, seja resgatar aquela inspiração lá do começo. Não usar a força bruta, mas a inteligência estratégica. É o caminho que a gente pode chamar de método de Atena. Um método que se baseia em sabedoria, estratégia e colaboração. Vamos lembrar rapidinho quem é Atena na mitologia, né? Ela não é a deusa da guerra pela guerra. Ela é a deusa da sabedoria na batalha.
As vitórias dela vêm da análise do cenário, do planejamento, da estratégia. É exatamente essa mentalidade que precisa ser trazida para a gestão pública. Tá, e como a gente traduz essa metáfora para a prática do dia a dia? É bem claro. É parar de depender só da intuição e do improviso. É começar a construir decisões em cima de uma base sólida, com dados organizados e evidências confiáveis. É criar mecanismos para que a decisão seja compartilhada e, como consequência, o risco também seja distribuído. E aqui está a virada de chave, a grande mudança de mentalidade. O sistema de hoje exige heroísmo, que o gestor seja corajoso e assuma riscos absurdos sozinho. A proposta aqui é outra. Não precisamos de heróis. Precisamos de um sistema mais racional, que dê suporte para decisões inteligentes. Porque, vamos ser sinceros, continuar nesse modelo de improviso tem um custo, e ele é altíssimo. E não é só um custo financeiro, não. É um custo que se paga em tempo, em oportunidades perdidas e, no final das contas, na confiança da sociedade. E que preço é esse? É ansiedade na hora de decidir, são gestores paralisados pelo medo de errar e de serem punidos, é um preço pago em decisões que só reagem às crises em vez de se anteciparem a elas, e talvez, o pior de tudo, é pago com o sentimento de solidão de quem precisa decidir sem ter o apoio de um sistema lógico. Mas olha, tem uma boa notícia no meio disso tudo. A solução não exige heroísmo, não depende de super-humanos. Depende de algo muito mais acessível e democrático. Depende de método. De um processo claro e inteligente. E como é que se constrói isso, então? Começa com formação estratégica para as equipes, para todo mundo falar a mesma língua, continua com a criação de um framework, uma estrutura que realmente dê apoio para a decisão, e se consolida aplicando inteligência de forma contínua nos processos de governança. E isso tudo nos traz para uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Talvez o debate esteja focado na pergunta errada. Em vez de perguntar por que um gestor errou, a pergunta mais profunda, mais produtiva, é essa que está na tela. Por que o nosso sistema foi desenhado de um jeito que torna o erro quase inevitável e a responsabilidade exclusivamente individual? Por que o sistema insiste em empurrar o erro para o CPF de quem decide? Porque no fim do dia, buscar um governo guiado pela razão, por dados, por estratégia, isso não é elitismo, não é uma sofisticação desnecessária. É, na verdade, a forma mais fundamental de exercer a responsabilidade com o bem público.